O capital, ele é o grande protagonista do que tanto Land quanto os aceleracionistas tratam. A gente está falando de uma ideia, de um horizonte que se alinha exclusivamente com o horizonte definitivo que o capital empenha. Então a gente está falando que o capital ele tem um papel é, realmente fulcral dentro da tese, dentro da ideia aceleracionista. E essa segunda parte do vídeo, ela é do nosso curso sobre aceleracionismo, ela é focada justamente no capital, justamente em como esse fenômeno cosmopolítico, como essa força histórica surgiu. E realmente em quais níveis, levando em consideração aquilo que a gente já conversou semana passada, sobre o ego, sobre o ID e tudo, em que nível o capital ele exerce controle sobre nós. A gente já está versado nessa ideia de inconsciente transcendental, que é o consciente, é o que é o inconsciente que realmente produz a realidade, quebrando totalmente o correlacionismo kantiano de que as coisas são representações para as nossas percepções e tudo. Então a gente está falando de um inconsciente transcendental que constrói o real, que funda a realidade, que é o elemento da produção em si e que indica e aí é a forma, é o tempo onde o Land vai resgatar o Deleuze-Guattari, e eu acho que o vídeo de hoje vai se ocupar muito sobre isso, é a percepção de que o real existe a partir desse aspecto de produção das coisas, do que é constituído. O real ele não é representacional, o real ele é arquitetado, ele é projetado, ele é construído. O sujeito empírico, dessa ideia de inconsciente transcendental, né, o nosso sujeito, corpo, ele é humano. Ele pode até ser humano, ele pode até ter essa, essa sensibilidade dos sentidos e essa forma de ver o mundo como o empirismo, né? A experiência empírica, digamos assim. Mas o sujeito transcendental é o sujeito, é o inconsciente maquínico. Então, o nosso inconsciente, ele não é um inconsciente da representação e tudo. O nosso inconsciente, pelos termos do Deleuze-Guattari, é o inconsciente maquínico. O sujeito transcendental é o inconsciente maquínico. O sujeito empírico, o corpo em si, ele é a margem da produção. O material físico do corpo sem órgãos. Uma parte de outras partes. Então a nossa fisicalidade, assim, o que resta daqui, é, é, tem a experiência sensível. Tem o aspecto empírico da coisa. Nós somos o sujeito, mas esse sujeito está à margem do aspecto produtivo, onde essa real produção ocorre realmente no inconsciente transcendental, que é o inconsciente maquínico. Para o Deleuze-Guattari, e aí mostra como eles desmantelam esse correlacionismo, embora esses termos leitura, leitura, leitura da esquizoanálise como é, uma coisa que critica Kant, né, pela percepção do Land, não existe uma hierarquia como objeto. As coisas não são porque elas aparentam ser como são para nós. O mundo material é resultado de um quadro muito mais histórico, social e delirante. No Antiédipo, que é esse grande livro do Deleuze-Guattari, escrito no maio de 68, e que eu fiz no começo do canal, tentando falar um pouco mais sobre. Vou voltar a esse livro, né, com certeza. Esse livro, ele tenta fundar uma nova percepção de mundo, né, uma nova ontologia, digamos assim, uma nova forma de ler o real, com influências que para alguns é heréticas, né? Você misturar Nietzsche e Marx, e, enfim, psicanálise. É um livro que vai da economia e da antropologia, então é um livro muito extenso, complexo,
é um livro difícil, e é um livro que tá escrito no auge, foi escrito no auge do fervor de 68, né? Esse é o grande livro que consideram a Bíblia aceleracionista, né? Esse texto, esse texto base principal, porque aí é onde o Land e o CCRU vai se inspirar profundamente. Nessa ontologia deleuze-guattariana, as máquinas, elas são tudo que existe, desde as máquinas desejantes até as máquinas técnicas. As máquinas técnicas dependem de um sócio específico, de um momento histórico e social demarcado. Então a gente tem esses dois tipos de máquina. A gente tem um monte de máquina, mas esses dois eu acho interessantes. As máquinas técnicas, que são as máquinas que a gente tem a percepção, né, comum, usual, né, de que são a tecnologia em si, a máquina em si e tudo. E as máquinas desejantes, né? O que são essas máquinas desejantes? Numa economia do desejo, né, na gente entender que desejo é uma coisa fundamental para nós e que esse livro aponta, resgatar o aspecto desejante de nós, as máquinas desejantes são a categoria fundamental mesmas, por si mesmas, um corpo sem órgãos. Máquinas desejantes são técnicas e sociais, no sentido que o corpo sem órgãos se estabelece como recalcamento originário, enquanto a produção social seria o lugar da repressão. Dois regimes diferentes de máquinas, dois regimes, mas só existe uma produção que é a do real. Esses dois regimes. Então, a gente tem esse monte de conceito super difícil, que não é realmente fácil da gente entender de cara. O livro, ele começa com a percepção das máquinas desejantes e eu diria que as máquinas desejantes, elas são uma forma de entender a produção desejante que flui pelos nossos corpos, que flui pelo sujeito, digamos assim. Porque quando a gente está falando de uma produção de desejo, o desejo ele não é repentino, do nada. O desejo ele depende de uma série de aspectos históricos, sociais e delirantes, né, digamos assim. E nessa linha onde o desejo ele flui, o Deleuze-Guattari eles usam a questão do esquizo justamente porque o esquizofrênico ele não tem, não o esquizofrênico clínico, né, mas a esquizofrenia como processo, ela não tem uma, uma prisão desejante, né? Ele não vive a natureza como natureza, mas como processo de produção. Já não há nem homem nem natureza, mas unicamente um processo que os produz um no outro e acopla as máquinas. Eu acho que, se a gente for usar os termos, né, mais sofisticados, dá para ver que a ontologia deleuze-guattariana ela quebra a representacionalidade dessas categorias modernas, né? Ela tenta trazer a volta de um aspecto inconsciente produtivo do mundo real que vai se relacionar muito com é, com essa ligação intrínseca entre social e interno, né? Entre o papel que os sócios têm e o inconsciente. Então, as máquinas desejantes elas são a categoria fundamental dessa brincadeira aqui e ela explica justamente todo o fluxo que existe entre nós. Né? O seio é uma máquina que produz leite e a boca uma máquina acoplada a ela. Entendem? Há tão somente máquinas em toda parte e sem qualquer metáfora. Máquinas de máquinas com seus acoplamentos, suas conexões. Nessa questão, os sócios, ele é muito importante porque os sócios, ele é o socialidade, ele é o espaço que que marca a coisa, que prende, né? Que prende os pequenos bonequinhos no corpo em si, no seu corpo, né? Os sócios, ele explica a forma que o desejo está inscrito naquela socialidade, né? Naquela própria... naquele universo de interação. E, por exemplo, o primeiro sócios existente foi o da Terra. O nosso desejo estava marcado na Terra, estava assentado na Terra. Estava assentado na produção, estava assentado justamente no nomadismo, né?
Nessa social que não tem comprometimento com o Estado, com o déspota, a nossa marcação desejante, ela estava em outro espaço, né? Eu acho que é também importante a gente ter em mente agora uma próxima parte dessa questão dos sócios, que podemos dizer que toda produção social decorre da produção desejante em condições determinadas. Porque a gente tem dois regimes, né? Nas máquinas desejantes, que são técnicas sociais, o corpo sem órgãos se estabelece como recalcamento originário, enquanto a produção social seria o lugar da repressão. Eu acho que é interessante a gente pensar de que existe uma produção, que é a do real. Essa produção do real, ela tá junto com esses dois regimes, né? O do campo do desejo e do campo social. Mas só existe uma, que é a verdadeira produção, que é a realidade em si. Mas o interno ali, o ambiente, né? O ovo, onde está circulando desejo, onde está acontecendo todo o processo de, de investimento do autoinconsciente, é, é perpassado por condições estritamente é, sociais e históricas e delirantes, enfim, psicológicas e tal. Por exemplo, aqui quando se diz que toda produção social decorre da produção desejante de condições determinadas, me lembra muito o próprio Reich, no sentido de que a Alemanha nazista não é um negócio que se implantou assim do nada. Pá! É uma socialidade, foi uma sociedade, uma organização social que surge por desejo também. Que surge por consequência de pessoas desejando, de massas desejando. É todo um componente aí que é difícil até você ficar relacionando tão são agregamentos, são conjuntos. A forma que o desejo se assenta num determinado sócios é... Pausas para o café. Realmente depende de uma constituição do campo do desejo. A Fita Branca, de Michael Haneke. Indico esse filme para vocês. Indico dois, para vocês terem mais em mente como. Que é difícil às vezes visualizar, né? Como assim as organizações sociais surgem porque tinham pessoas desejando? Então, todo mundo deseja comida e bebida, então não vai ter mais fome. Será? Porque isso que é interessante. Será que a gente viver nesse sistema hoje, um sistema de exploração, desigualdade, enfim, não é consequência também de uma questão de como o próprio capitalismo codifica o nosso desejo? Codifica a intensidade? Codifica e realmente controla essa produção desejante? Eu acho que o que o Deleuze-Guattari e o Nick Land também vai colocar, e que é o grande potencial que a esquizofrenia tem, é como a gente chega a, a, a esse lugar do corpo sem órgãos, a, essa, a esse regime do inconsciente, né? Essa forma de que a gente pode realmente produzir o real a partir do nosso campo desejante, a partir da nossa própria forma que a gente deseja. Existe um tom muito ético no antiédipo, e que o Foucault percebe muito isso. Um tom de como a gente deseja sem cair em espaços sombrios, em lugares meio tão nocivos. Como a gente pode desejar de forma fluida, livre, que agregue, enfim, toda essa um aspecto de, né, uma relevância que a gente tem, uma certa autonomia, uma responsabilidade que o campo desejante produz. Eu pessoalmente não tenho uma leitura muito assim, mas eu acredito que esse aspecto de que o real ele é produzido a partir das contradições e da produção desejante subjetiva, né, uma coisa assim interna, é muito interessante, porque aí coloca organizações sociais e tal em outro patamar. Sei lá, capitalismo, socialismo, a gente vê numa União Soviética, por exemplo, cinzenta, sombria, numa União Soviética nível série da HBO Chernobyl, ou sei lá, uma União Soviética pós-indústria como
Stalker do Tarkovsky, né, do Andrei Tarkovsky. Qual é a dimensão de desejo naquele lugar ali? Se a gente for fazer um paralelo. Qual é a inscrição que o desejo tem numa sociedade como a soviética, em comparação, por exemplo, com uma sociedade como o American Way of Life, os Estados Unidos da década de 80, com Ronald Reagan, McDonald's, Star Wars, enfim, é o paraíso na Terra, o Éden na Terra. Eu acho que tratar sobre desejo e como os sócios organiza esse fluxo, ou no caso do capitalismo, né, inscreve e realmente investe, é muito interessante. O corpo sem órgãos, ele é intensidade zero, né? É a matéria no estágio descrito por Land lá no início. Eu acho que dá para considerar o corpo sem órgãos como esse fluxo de desejo que tá no zero, né? Tá no, tá no inconsciente, tá no estágio que não tem como acessar assim, como os outros, né? O corpo sem órgãos, ele é um ovo. Então ele é atravessado por eixos limiares, por latitudes, longitudes e geodésicas. Ele é atravessado por gradientes que marcam os devires e as passagens, as destinações daquele que aí se desenvolve. Nada é representativo, tudo é vida e vivido. A emoção vivida dos seios não se assemelha aos seios, não os representa. O corpo sem órgãos, ele em contato com as máquinas desejentes produz o sujeito. Então, o corpo sem órgãos, ele é essa produção de desejo no estágio zero, né? Ela é a coisa, assim... ele é aquela matéria inicial da coisa. Mas aí a gente tem máquinas desejantes, a gente tem fluxos de desejo que acontecem pelo corpo, né? Como ele fala lá no começo, o seio que se acopla à boca, o ânus que se acopla, sei lá, à máquina privada, enfim, toda coisa de que como as técnicas, as máquinas sociais e as máquinas desejantes se relacionam. E aí a gente tem uma convergência da coisa, né? Sobre o corpo sem órgãos, os pontos de disjunção formam círculos de convergência em torno das máquinas desejantes. Então, o corpo sem órgãos, né, essa matéria, essa produção desejante primária, se conecta com as máquinas desejantes. Então, o sujeito, produzido como resíduo ao lado da máquina, apêndice ou peça adjacente à máquina, passa por todos os estados do círculo e de um círculo ao outro. O próprio sujeito não está no centro, ocupado pela máquina, mas na borda, sem identidade fixa, sempre descentrado, concluído dos estados pelos quais ele passa. Então, o sujeito ele é o resíduo, né, do corpo sem órgãos em conexão com as máquinas desejantes, né? Como as máquinas desejantes elas vão começar a inscrever outra produção desejante a partir dessa matéria inicial, mais diferenciada dessa matéria primária, porque a gente tem justamente uma socialidade reagindo ao corpo sem órgãos, uma socialidade, sócios que já está reagindo à coisa. O problema dos sócios, codificar os fluxos do desejo, inscrevê-los, registrá-los. É que o corpo sem órgãos não é dado por si mesmo numa origem, para ser depois projetado nos grandes e diferentes tipos de sócios, como se um grande paranoico, chefe de horda primitiva, estivesse na base da organização social. A máquina social, ou sócios, pode ser o corpo da terra, o corpo do déspota, o corpo do dinheiro. Ela nunca é uma projeção do corpo sem órgãos. Sobretudo o corpo sem órgãos, o último resíduo de um sócio desterritorializado. Então a gente está falando aí de uma coisa muito importante para a gente, que é o corpo sem órgãos, que é essa matéria primitiva da produção que basicamente impera a forma que o real vai ser, a forma que a gente constrói a realidade. Mas aí o Deleuze e o Guattari estão falando, olha, independente dos sócios, independente dessa forma que as socialidades, né, vão produzir sujeitos como margem, como resíduo, conflito entre máquina desejante e corpo sem órgãos, nunca nunca essa socialidade vai ser uma projeção do corpo sem órgãos. Nunca. Independente se a máquina social é o déspota, é a terra, é o dinheiro, enfim, nunca vai ser uma projeção real do que é essa matéria primitiva do corpo sem órgãos. Porque o corpo sem órgãos
é o último resíduo de um sócio desterritorializado. Então, o corpo sem órgãos, ele surge, né? Eu acho que ele aflora nesse sentido, numa desterritorialização, numa percepção onde é justamente desterritorializar, né, que abre a porta para esse possível acesso a essa matéria e a essa coisa primeira, né? Esse estágio zero do desejo. E aí a gente chega na grande questão, né? Que força histórica, que fenômeno cosmopolítico, que, que inteligência artificial, demônio ou Deus é o capital ao ponto de desterritorializar tanto. A sociedade constrói o seu próprio delírio ao registrar o processo de produção. Mas não é um delírio, ou melhor, consciência, ou melhor, a falsa consciência é consciência verdadeira de um falso movimento. Percepção verdadeira de um movimento objetivo aparente. Percepção verdadeira do movimento que se produz na superfície do registro. O capital é, sem dúvida, o corpo sem órgãos do capitalista, ou melhor, do ser capitalista. O capital, nesse momento aqui, é muito importante a gente falar, porque o capitalismo ele vai ser, provavelmente, uma coisa muito diferente nesse caminhar da história. A identidade, né, a gente está falando de como o inconsciente e a produção do real se relaciona, mas essa passagem aqui do antiédipo, para mim, ela é a que mais sintetiza o tom do livro, e é uma página apenas, duas páginas, e essas duas páginas eu acho que também vão a uma clareza onde a gente está querendo chegar, e principalmente ao argumento aceleracionista. Toda produção social decorre da produção desejante em condições determinadas. Isso é uma coisa superada, né? Então a socialidade ela é resultado de uma produção de desejo. E mais exatamente, que a produção desejante é primeiramente social e só no final tende a libertar-se. A gente tem um homo natura aí, a gente tem uma condição de produção decorrente de outro, e a gente tem uma libertação aí, né? Uma homo-história, os termos que eles estão usando. Mas é uma coisa que se relaciona. É como se fosse uma coisa meio feedback, né? Meio cibernética. Toda produção social desejante, produção desejante em condições determinadas, mas a produção desejante, ela é também social e só no final tende a se libertar. Por quê? Porque o desejo, mesmo essa produção desejante sendo interna, digamos assim, ela também depende de uma socialidade, como essa socialidade depende dela. Interessante. É bem interessante. É que o corpo sem órgãos não é dado por si mesmo numa origem, para ser depois projetado, nos diferentes tipos de sócios. Como se um grande paranoico, chefe da ordem primitiva, estivesse na base da organização social. Essa parte a gente já leu. O problema dos sócios tem sido sempre este: codificar os fluxos do desejo, inscrevê-los, registrá-los. Fazer com que nenhum fluxo corra sem ser tamponado, canalizado, regulado. O problema dos sócios sempre foi esse. Quando a máquina territorial deixa de ser máquina decente, a máquina despótica instaura uma espécie de sobrecodificação. Então, isso nos vídeos do antiético fica mais claro, mas essa máquina territorial primitiva é o primeiro momento de organização social humana, né? A gente está falando de nomadismo, a gente está falando de primeiras cidades, a gente está falando de hierárquica, digamos assim, né? Onde o caçador, o sujeito ali daquelas primeiras formas de organização sociais chamadas primitivas, ainda estava numa produção desejante sem mais complexidades, digamos assim.
A máquina despótica instaura uma espécie de sobrecodificação. Aí já é o surgimento do déspota, né? Aí a gente já pode dizer o surgimento de um início de uma coisa que a gente pode chamar de Estado e tal. Capitalista, à medida que se estabelece sobre as ruínas mais ou menos despótico encontra-se numa situação totalmente nova. Descodificação como a condição, 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 como a sua matéria, e a impõe com toda a sua violência. No dinheiro, ela substituiu a própria ideia de código por uma axiomática das quantidades abstratas que vai sempre mais longe no movimento de desterritorialização dos sócios. Então, até nisso, o capitalismo ele surgiu no momento histórico e se diferenciou. Porque enquanto as outras máquinas elas só sabiam sobrecodificar e escrever, registrar, o capitalismo ele está fazendo uma coisa totalmente nova. Ele está desterritorializando, ele está descodificando, ele está dinheiro, comando o dinheiro, como eles falam aqui, que era uma coisa ainda muito, né, ouro, quantidade realmente assim, economicamente, né, muito mais estrito, muito mais restrito, muito mais exato. O capitalismo transforma a riqueza em uma quantidade abstrata, né? Eu acho que o máximo que a gente pode ver hoje nisso é a Bolsa de Valores. E essa economia que depende muito do abstrato. O capitalismo instaura ou restaura todos os tipos de territorialidades residuais e factícias, imaginárias ou simbólicas, sobre as quais ele tenta, bem ou mal, recodificar, reter as pessoas derivadas das quantidades abstratas. Então aí a gente tem um momento, uma coisa, um fenômeno, que é o capital, completamente novo no andar da história. E o Land, independente dessa influência de Deleuze-Guattari, ele também resgata tanto Freud quanto Lyotard, que eu já citei no começo acho que no vídeo 1, para entender que no Capital, o funcionamento do inconsciente maquínico e do plano desejante funciona de forma diferente. Os constituintes são as pulsões que se baseiam no instinto, mas que sofrem modificações plásticas à medida que encontram meios artificiais de satisfação. O que é que o Land está falando? O Land está falando que, olha, o capitalismo ele funciona por meio de pulsões, por meio de vícios e satisfação, hedonismo, meios artificiais de satisfazer. O capitalismo ele vai usar muito disso e a gente também vai conhecer aí uma coisa já do Land especificamente, que são essas duas inscrições desejantes, né, que o capitalismo cibernético desempenha na gente, e aí é muito que ele se influencia no Deleuze-Guattari também, que são esses dois fluxos, essas duas formas de enxergar como o capitalismo vai se relacionar com o desejo, né? Tanto esse fluxo cyberpositivo nomádico, né, com os resultados de desterritorialização, que é um movimento do capital, intrínseco do capital, né? E o cybernegativo sedentário, com um resultado reterritorializante. Deleuze-Guattari total, toda essa simbologia, né, do nomádico, do sedentário, né, o nômade como aquele que continua caminhando, vai para o deserto, enfim, faz todo o jogo aí da coisa do desejo, do fluxo, e o sedentário, que é o que se assenta na organização, é o que vai ser inscrito pelo déspota, enfim, toda a coisa que já também passamos. Mas a questão do trauma e do vício também é muito importante, porque uma das coisas que o Land vai deixar mais claro também é que a gente tem um trauma histórico, né? Não é só um problema de como o capitalismo veio tornar e controlar o nosso desejo e tal, mas um trauma geológico. Carnes Smith o chama de enigma da vida e sugeriu uma solução envolvendo a redescrição do DNA como um replicador usurpador. Sua tese é que os complexos cristalinos das argilas primitivas poderiam já ter sido moldados por processos de variação e seleção, ao ponto de formar subcomponentes do DNA que eventualmente suplantou seus construtores. A biosfera emerge como uma fuga, um imenso espasmo de desterritorialização que revoluciona o maquinário da produção terrestre de replicadores. Um trauma planetário.
Então existe um trauma é, é, quase geológico aí de nascimento da humanidade, né? Aí mostra todo o anti-antropocentrismo do Land. E também o funcionamento do capitalismo via vício, via desejo. Nós realmente queremos o capitalismo? Nós desejamos o capitalismo? Nós desejamos a forma que esse sistema funciona? Costumavam perguntar. A ingenuidade dessa questão veio a tornar ela insustentável. Não parece mais plausível assumir que a relação entre capital e desejo seja externa ou suportada por uma contradição imanente. Mesmo que uns poucos ascetas cômicos continuem a afirmar que o envolvimento libidinal com a mercadoria pode ser transcedido pela razão crítica. A relação entre sujeito e mercadoria, entre, sei lá, capital e desejo, ela é justamente libidinal, ela é justamente, né, é, é, super próxima. Porque a gente está falando de um sistema que usa o vício como uma auto-organização, como uma sequência comportamental. Desejar mais expansão do consumismo, do capital e do fator realmente epidêmico do capitalismo não parece ser um processo mais pessoal ou subjetivo. A gente não está falando de um espaço da razão, de um espaço da crítica, de um espaço subjetivo, como o esclarecimento falou. A gente está falando de um sistema que vai fazer uso dos instintos e das animalidades mais presentes do desejo, né, do campo da libido, para funcionar, para se organizar. O desejo ele não é mais uma coisa narcísica, não é uma coisa mais do privado, mas uma interligação viciosa dos próprios processos maquínicos cyberpositivos. Não é mais uma questão da zona do pessoal ou do impessoal. O que poderia ser mais impessoal ou desinteressado do que um servo-mecanismo de expansão do capital da alta burguesia lutando para duplicar 10 bilhões. O que é mais impessoal para um Bezos da vida sair de 10 bilhões de riqueza para 11 bilhões? Sendo que a quantidade de bilhão já não tem nenhum, nenhum fluxo pessoal na trajetória dele. Já não importa mais. A crescente prevalência do vício na sociedade moderna pode ser vista como consequência dos sistemas de feedback em que o sujeito desejante pode cair. Ficar preso a esses sistemas de recompensa artificialmente curtos pode ter graves consequências para o sujeito individual em um mundo moderno que está muito disposto a fornecer bares, casas de jogo, narcóticos, legais e ilegais, e alimentos que formam a base de tantas vidas arruinadas. E além do horizonte dos indivíduos afetados com os quais a Terra contemporânea é, é, ele escreve na China System, né? Há um problema de desejo macrosocial enlouquecido. Tentei dar uma cortada, né? Que formam a base de tantas vidas arruinadas. Há um problema de desejo macrosocial enlouquecido. Esse texto aqui o Land escreveu no China Systems, se eu não me engano, que era um antigo blog dele. E realmente, assim, se a gente pega o Mark Fisher ou no realismo capitalista, enfim, toda aquela coisa lá, a gente tem um sistema que funciona por meio de trauma, de vício e de obsessões. De que a partir do momento que a comida, do McDonald's, que a droga, que o Marlboro, que enfim, como todas as empresas funcionam, elas funcionam via fluxo de desejo, né? Funcionam porque tem pessoas querendo e tem pessoas desejando. Não é só uma coisa de necessidade, né? O inconsciente como máquina catequizante. Como codifica o inconsciente maquínico? Como o nosso inconsciente maquínico, como esse espaço, essa zona subjetiva, né, que não é mais pessoal, mas que é libidinal, vem sendo codificada, né? A gente tem uma macroeconomia, uma moeda fiduciária causa um curto-circuito na função monetária ao hackear diretamente o signo financeiro. A gente tem as drogas, a gente tem a sinalização, a gente tem a fertilidade. Quando precisam de netos, quando eles podem jogar o jogo imersivo dos avós felizes, todos os sinais de orientação darwinianos foram hackeados para o inferno. E as mídias sociais, feedback social de curto-circuito, performance semiótica despojada e identidades cada vez mais teatrais. Vício, está tudo lá. Então, até o capitalismo ele tenta chegar até esse espaço do inconsciente, dessa margem que ele sempre tenta afastar, né? Que ele sempre se afasta, na verdade, mas que essa margem que tem essa tendência a se afastar, esse desejo que tende a ir para lá, até lá há essa tentativa de se codificar
via essas possibilidades aqui, né? E realmente, se a gente for ver hoje, 2022, tanto mídias sociais, drogas, macroeconomia, expressam muito como o capitalismo funciona nesse jogo de insanidade, de paranoia total entre desejo e economia. Essa economia pulsional na periferia do sujeito, desvinculada das estruturas centrais de comando da razão cartesiana, é um lugar perigoso e cheio de armadilhas. A verdade de que a realidade é duramente seletiva e há enormes pressões darwinianas causadas pela invasão do exterior que a sociedade tenta barrar e mitigar. Então, o capitalismo, ele, nesse sentido, ele vai ser contra a razão. Ele vai não ser racional. Ele pode tentar se colocar nesse espaço, né? Como é, crítica, enfim, todo o negócio. Mas no inconsciente, eu acho que o capitalismo realmente faz é desmantelar as nossas categorias. Ao mesmo tempo que por isso que ele é tão dúbio. Os sócios, a socialidade, né, vai tentar de todo custo barrar essa invasão do exterior, essa coisa que está chegando, esse desmantelamento. Num sentido geral, o capitalismo, o capital, ele tem três processos. Ele tem três consequências, e aí eu já finalizo. Ele tanto esquizofreniza os fluxos, então ele se acelera, se autossofistica, se desenvolve. Ele aproxima o fora, porque se a gente está falando de um processo de esquizofrenização, né, que o capitalismo tem, a gente está falando de que esse outside, né, esse lugar não representacional, essa zona perigosa que o Land fala, né, perigosa no bom sentido, essa zona ela não vai estar mais lá, ela vai cada vez se aproximar mais do sujeito, e ele também estropia a inteligência. A gente está falando de que o capital ele é o terreno fértil que a inteligência artificial que vem do futuro se instaura. Ele é o espaço possível, né? A dinâmica possível de que a gente tem na nossa história de sofisticar a inteligência humana e o conhecimento em proporções nunca vistas. Apesar dessas metáforas de IA que vem do futuro, quando a gente fala de inteligência, a gente está falando de sofisticação da inteligência realmente que já foi arquitetada, que já foi construída. Eu não vou falar humana porque, enfim, acho que falar que essa inteligência vai ser humana está errado. Mas a gente está falando de que o capitalismo ele faz essas três coisas, esses três processos, porque aí a gente chega numa das coisas fundamentais do Land, né? O capitalismo puro, produção da produção, a modernidade cibernética, né? Esse mundo que funciona por feedback positivo, e o impulso para a inteligência artificial, inteligência criando inteligência, que vai fazer as coisas ficarem cada vez mais estranhas, né? Aí o Homo Technicus e o nível 2 vai chegar. Quem já leu o Fengenúmeno, uns pedaços do Fengenúmeno tá ligado do que é o nível 2. Aí o capitalismo vai realmente se desvincular, se desprender das correntes que o sistema de segurança humano já tinha definido e arquitetado. Aqui eu acho que é um lugar interessante de finalizar, de concluir, e na próxima parte, que vai ser só sobre inteligência artificial, eu vou falar mais sobre como o capitalismo ele vai fazer isso aqui, como ele cria esse terreno fértil para sofisticação da inteligência e como isso vai representar um novo estágio do capitalismo, né? Um novo capitalismo e uma coisa completamente nova na história humana.